Então, vamos dar início ao nosso segundo webinário, dando continuidade à disciplina de análise de discurso crítica, repercussão no ensino. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Espero que vocês todos tenham tido uma semana de muito estudo, de muita reflexão, mesmo que às vezes não tenha tido a condição de participar do fórum, mas que tenha, pelo menos, lido, e por vocês estarem aqui presentes, dar continuidade ao curso, estamos muito felizes, e como a professora Vanilson disse, que é a mesma fala de Bárbara e de Gilda, estamos à disposição para ajudá-los na permanência com muita qualidade e produtividade nesse curso, processo de formação, que é um processo todos nós, e também para que a gente tenha êxito aí a conclusão do curso. Então, com a palavra, a professora Vanilson. Muito obrigada, Ana. Gente, para quem entrou depois, boa noite para todos, Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, o segundo webinário. Como vocês viram, aí eu dividi, Então, hoje nós vamos discutir leitura parafrástica e leitura polissêmica. Novamente, me coloco à disposição de vocês, o que precisarem, só me chamar, tá? Qualquer dúvida, igual a Bianca, tirou uma dúvida agora. Tudo bem, Ivone? Sobre o fórum, tem que colocar, por ser uma pós-graduação, gente, uma especialização, essa linguagem mais científica, ela é importante. Então, coloquem alguma referência, Tem bastante material lá, vou até acrescentar mais material. Uma colega indicou um artigo, se não me engano, eu já coloquei lá na nossa página também, ok? E qualquer coisa eu estou à disposição. Combinado? É muito interessante, Bianca, o que você falou, o que a sua amiga te falou, Que eu começo as minhas aulas do terceiro ano falando justamente isso, que palavra é poder. Não é isso? Você consegue... temos aí até tido, boa noite, tido como discussões na psiquiatria, não é isso? Nós temos os psicopatas, os narcisistas, o que eles têm de diferencial? Um discurso, uma persuasão, o dom da palavra. Estava lendo até um artigo interessantíssimo da psiquiatria, Então, é o diferencial deles. Hoje é que nem nos tá, pessoal? Então, nós temos aí, a palavra é poder. E você pode influenciar os colegas só da forma como você coloca. Foi Alex, gente? É porque eu estou tentando falar e acompanhar o fórum. Vai, Alex, coloca aí para a gente antes de começar. Pronto, já ficou lá em cima, deixa eu buscar. Tem um exemplo que usa, Jaqueline, Tem um exemplo que usa em sala de aula para abordar a AD. Cruzeiro vence Atlético. Atlético é derrotado pelo Cruzeiro. Nos exemplos acima ficam marcados os posicionamentos dos autores. Perfeito, Jaqueline. Perfeito. Bacana. Agora, deixa eu ver o que aqui. No meu também, viu, Alex? No meu seria mais ou menos assim. Com todo respeito. Vamos lá, pessoal? Podemos começar, então? Qualquer coisa, Bárbara e Gilda estão aí, Vocês me chamam que eu vou abrir. Sim, hoje estamos. Obrigada. Eu vou abrir e eu empolgo, gente? Vocês já viram. Quando eu empolgo, eu adoro o conteúdo, o de hoje, então, está bastante discussão. Vamos lá? Então, nós vamos ver hoje leitura parafrástica e leitura polissêmica de acordo com a D, ok? Primeira coisa, olha o que a Orlando traz. O texto não é o lugar de informações completas, ou a serem preenchidas, mas é processo de significação, lugar de sentidos.
eu achei perfeito para abrir a aula de hoje, né? O texto não é um lugar só de informações prontas, acabadas, você lê e está pronto. Completas ou a serem preenchidas, mas é processo de significação, de lugar de sentidos. O que o autor quis dizer sobre isso? De que lugar discursivo que esse autor vem? Então, todas essas questões estão ali imbricadas no texto, né? Nunca estão completas e nem devem ser preenchidas, mas é um processo aí de significação, é um lugar de sentidos o tempo todo. Concordam, pessoal? Sim. Concordam? Alex, levantou a mão. Vamos lá, Alex? Voltei aqui rapidinho. Vanilza, até na aula anterior, a gente estava falando de alguma coisa parecida. Né? Sim. Essa é uma questão muito polêmica, né? E até, às vezes, no meu ponto de vista, subjetiva. Então, quando o Orlandi fala que o texto não é lugar de informações completas ou sendo preenchidas, é um processo de significação, eu penso o seguinte, o texto está ali, mudá-lo você não vai. Não. A materialidade está pronta. As palavras, né, como diria a professora de literatura, que me fugiu o nome, a palavra está lá. Você não muda aquilo. O que muda é o teu entendimento daquilo que leu. Né? Então, nesse sentido, eu entendo o que a Orlandi disse, é um processo de significação que, a partir do que você leu, você interpreta e tira os seus posicionamentos. Então, nesse aspecto, o texto está lá. Querendo ou não, é aquilo que foi escrito e não vai mudar. O que muda é a tua percepção, a tua experiência de vida contribui por entendimentos diferentes, mas o texto está lá. Nada e olha que interessante, excelente colocação, Alex, porque quando eu vou discutir com os meus alunos em sala de aula, por exemplo, uma questão subjetiva, o que você achou, alguma coisa assim, aí ele fala, e a minha interpretação é essa, e não é tão subjetivo assim, né? Tem questões no texto que ela está ali, aqui ela fala mais da ideologia presente. Nós vamos ver daqui a pouco exemplos que eu trouxe para vocês, sem querer ser muito polêmica, mas eu trouxe algumas capas de revista para nós discutirmos. Existe, é isso que nós vamos discutir aqui na leitura parafrástica e na leitura polissêmica. Existe um entendimento global do texto, sim, né? A materialidade está ali, seria a compreensão, mas tem coisas que estão ali só nas entrelinhas, né, que o autor insinua e que você consegue perceber a postura dele direitinho no texto. Nessas questões que ela discute. Porque senão ia ficar muito solto, muito aberto. Eu tenho a minha interpretação. Se é uma interpretação do texto, você tem que aí eu falo com os meus alunos. Se é uma interpretação do texto, você tem que me provar que lá no texto realmente está falando isso. Mesmo nas entrelinhas. Então, nós temos aí os advérbios, né? Nós temos os adjetivos. Eu gosto muito de trabalhar com os alunos um texto falando sobre ecologia, aí, e no final, uma questão que eu coloquei assim, qual é o sentimento do autor, né, em relação a toda essa questão? Era queimadas nos parques, uma coisa assim. Aí uma aluna virou para mim e falou assim, professor, eu vou lá saber o que o homem está sentindo? Vai saber, sim, pelas pistas que o texto dá, né? Então, ele fala assim, nossa, os verbos muito carregados de sentidos, né? Massacrou, virou pó, acabou. Então, os verbos muito fortes são pistas que o texto vai dando. Exatamente, Mariana. Né? Identificar os modalizadores linguísticos é fundamental para isso. Então, é esse caminho que a gente tem que traçar, nós precisamos traçar com o nosso aluno. Né? Olha lá as palavras, adjetivos, verbos, modalizadores. Sheila, já recebi essa mesma resposta, exatamente. Eu vou saber que o homem está sentindo? Vai, porque ele dá dicas, ele se mostra ali o tempo todo. Lembra? Nenhum discurso é neutro. Então, o autor ele vai dar pistas
do qual é a posição dele frente... era um texto simples, né? Falando sobre ecologia, mas o tempo todo tem pistas do autor sobre o sentimento dele. Tá? Podemos continuar? Mais alguém? Peraí, que teve uma pergunta aqui. Lucimara. Será que depende do gênero? Interessante também, viu? Isso, Jonas. Interessante também. Alguns gêneros, mas eu acho que não. Você acha, não sei se é porque eu já tenho esse hábito de estar analisando tudo, independente do gênero, tem sempre a posição do autor, até num poema, né? Dá para você sentir pelas palavras o que ele quis expressar, qual é a posição dele, o histórico, você volta, qual a época desse autor, o que estava acontecendo com ele, então tem todas essas questões sim. Jonas, ultimamente temos visto que a informação, entre aspas, né, não é tão absoluta assim, estamos na pós-verdade. Jonas, tá vendo como hoje nós temos que aí ser mais analíticos ainda, mais críticos à análise do discurso crítica. Não está dando para a gente ler alguma informação, nós lemos alguma informação e já concordarmos ou achar que é real. Você tem que buscar condição de produção, né? Quando foi escrita, por quem, como, qual que é a ideologia presente. A última discussão acalorada foi a capa da Folha de São Paulo, né, de fotojornalismo. Então, temos aí todas essas questões. Você se refere à foto do Lula? Temos todas essas questões aí que precisam ser discutidas. Vamos, Alex? Ô, Vanilza, já que você abriu a possibilidade de falar, esse assunto é um assunto que me chama muita atenção, né? Positivamente falando, né? Claro. Agora, eu penso o seguinte, a gente estava comentando há pouco sobre posicionamento do autor, né? Às vezes você lê um texto, você comentou há pouco, olha, a gente percebe o posicionamento do autor através do texto que ele escreve. A questão é, será que, de fato, o que eu percebo do autor é a posição dele, ou será que é uma inferência minha acerca do que ele escreveu? Porque pode ser que ele não tenha pensado daquela forma. Pode ser que a minha percepção seja uma, a dele seja outra, e aí vem a questão que eu queria trazer. Ao transferir isso para os alunos, aí é que eu tenho um pouco de cuidado, porque dizer para o aluno que o posicionamento do autor é a partir do que eu entendi, aí eu acho um pouco arriscado, porque pode ser que o autor não tenha tido, de fato, aquela percepção, e seja algo meu. Então, eu só queria trazer essa contribuição, porque me chamou. Boa. Só, Alex, que não está tudo pronto, é o que ela falou aqui, né? Não está completo, tá? Mas tem que ter, nós estamos analisando um texto. Alguém até colocou lá no fórum, achei interessante. Espera aí que nós vamos chegar, eu vou dar continuidade, nós vamos chegar aqui no debate. Que a gramática, né? Será que tinha como casar? Eu li aqui rapidinho, né? Entrando aqui, eu dei uma olhadinha nas últimas postagens. Será que não tinha como casar a análise do discurso com os aspectos gramaticais? Exatamente. Porque o texto dá pistas, né, Marilu? Peraí que eu vou voltar aqui. Mas essas pistas são concretas. Nem como eu falar assim, olha, eu achei que o autor está desse jeito. Não, aí você está achando, é a sua leitura. Qual que é a leitura do texto? Então, tem algumas coisas mais subjetivas, mas as pistas que o texto dá, ele tem que entender para isso. Não existe a minha interpretação é essa. O que o texto está falando? Né? Então, nós temos que voltar. O que o texto quer realmente dizer? Espera aí que eu achei... Todo texto é intencional. Isso aqui nós temos que gravar. Todo texto é intencional. Uma marca de cerveja, né? Fez uma capa de uma revista, para a próxima aula, uma capa de uma revista extremamente polêmica, até os direitos humanos entraram na questão. Mas será que ele teve que pagar
né, uma multa, teve que tirar a propaganda imediatamente do ar, umas coisas assim. Aí eu pergunto para vocês, será que a cerveja, a marca de cerveja, não saberia que isso aconteceria? Claro que sabia. Só que ela pagou a multa, ela teve que tirar a propaganda do ar, mas nunca se vendeu tanto aquela cerveja como dessa vez. Né? Então, todo discurso é intencional, todo discurso tem uma intenção. É uma arte. A arte, ela tem a intenção de passar alguma coisa. Aí, de novo, eu vou lembrando. Teve um desfile aí internacional, né? Que as mulheres foram vestidas. Ele tinha toda uma intenção. O Inferno de Dante, tinha a cara do leão, tinha, né? E ele quis dizer isso. Nossos direitos humanos aos animais e toda uma crítica. Então, o que ele quis passar, né, na condição de produção que nós estamos ali, uma época que nunca se falou tanto de maus tratos a animais, não sei o que, acharam que foi um incentivo, né, o rosto do animal, aí ele veio falar que não é bem isso, que é tudo de pelúcia, que foi feito. Então, tem todas essas questões no discurso, até na própria arte. Mas todo discurso é intencional, o texto dá pistas. Confrontar a mesma informação em várias mídias ou vários veículos de comunicação ajuda a entender a ideologia do autor, o que é que ele quer de fato informar ou manipular. Temos essa questão aí, às vezes, boa Mariana, não é só informar, às vezes também tem manipular. Cleonice, vi essa análise da capa do jornal Folha de São Paulo, né? Fez uma publicação, ótimo, que bom que lembrou da disciplina. Lembrei muito da Lilian. A gente somos... a gente fica chateado, desculpa, estou sem óculos. A gente somos é ótimo. Peraí. Cheguei a assustar, falei, não, desculpa, Jonas, não. A gente fica chateado, mas não somos donos da verdade, né? E por aí vamos. Ok, pessoal? O que nós vamos voltar agora? Vamos voltar nos nossos slides e a discussão continua, tá? Não vamos parar, não. E vamos aqui, ok? Vamos parar a discussão, não, mas vamos só andar um pouquinho, senão não vai dar tempo. E eu já trouxe umas polêmicas, né? Umas discussões boas. Vamos continuar, então? Então, o texto não é o lugar de informações completas, né? Ou a serem preenchidas, mas é processo de significação, lugar de sentidos. Às vezes tem, sim, mais de um sentido, e é essa discussão que nós vamos fazer. Tem todos esses sentidos, mas qual será o sentido que o autor quis dar? Depende muito da condição. Por aí vai. Ainda para ela, o texto é um espaço de incompletude. Olha que palavra interessante, né? Ressaltando que essa palavra não se refere a lacunas a serem preenchidas pelo leitor. Tá vendo aí, Alex? Ops. Mas antes, há intervalos que derivam da relação com as condições de produção. Então, o texto ele é incompleto, né? Segundo a Orlandi aí, ele é um texto que é um espaço incompleto, né? E esse incompleto não se refere só a lacunas a serem preenchidas aí pelo autor, mas a intervalos que derivam dessa relação com as condições de produção. Então, o texto, de vez em quando, ele deixa intervalos que nós só vamos descobrir o que quis dizer, o que preenche a partir da condição de produção. Tá? Espera aí que nós vamos mais um pouquinho. Toda leitura envolve relações parafrásticas e relações polissêmicas, as quais variam de intensidade conforme essa condição de produção. Viram aí, até degritei aqui, é grifo meu, tá? Toda leitura, segundo a autora, envolve relações parafrásticas e relações polissêmicas, as quais derivam, né, dessa intensidade aí, né? É mais parafrástica, é mais polissêmica, depende das condições de produção. Vamos então agora, estamos falando de parafrástica, polissêmica, leitura parafrástica, leitura polissêmica, e a Araújo fala que é uma polarização constante entre o processo polissêmico, viu aí, Alex? Por que eu falei, vamos lá, há uma polarização, né, entre o processo polissêmico e o parafrástico, que constitui uma questão problema
nas práticas educativas de letramento. O que eu devo ir? Mais para o parafrástico? Só o que o texto fala? Né? Para tanto, nós temos que vir aqui discutir. O que são essas leituras parafrásticas e o que são essas leituras polissêmicas? Achei essa imagem aqui bem interessante, é uma interrogação, um rosto e outro. Né? O que são as leituras parafrásticas e leituras polissêmicas? Alguém? Rapidinho aqui. Parafrásticas são aquelas questões claras, né, que são óbvias no texto. E polissêmicas são coisas que você pode interpretar ao seu modo. Sim, que às vezes todo o texto dá um duplo sentido ali em algumas partes, que aí nós temos que ver. Aqui a análise do discurso chama de leituras parafrásticas e leituras polissêmicas, né? Outras teorias chamam de compreensão e de interpretação. As leituras polissêmicas seriam as leituras de mundo, né? Aí, vamos trazer o Paulo Freire também, que fala da leitura de mundo. Então, nós podemos ler a leitura parafrástica, aquela leitura envolvida com a decodificação, a leitura mesmo, né? E também com a compreensão. O que o texto diz? O texto diz isso. A leitura polissêmica, ela já é mais abrangente, polissêmica, vários sentidos, tá? Nós vamos discutir voltando para cá. Só um minutinho. Então, o que são leituras? Leitura parafrástica. A paráfrase vem da paráfrase mesmo, né? Concebe o retorno aos mesmos espaços do dizer. Então, o que o texto quis dizer? Eu vou dizer o que o texto aborda com as minhas palavras. É uma leitura parafrástica, né? O que é paráfrase? Eu coloco a ideia do outro com as minhas palavras. São produzidas diversas formulações do mesmo dizer apresentado. Eu dou um texto para você. O que o texto disse? O texto disse. Aí eu lembrei dos nomes aqui. Mariana, né? Alex, Jonas. O que o texto diz? Cada um vai falar, o texto diz isso, diz isso, diz isso, com suas palavras. Algum vai enaltecer uma parte do texto que para ele chamou mais atenção, outra parte que chamou atenção, mas a ideia é una do texto. Ao se considerar uma leitura parafrástica, está se colocando que o leitor utiliza-se de paráfrases para realizar suas leituras aí, tá? Então, a leitura parafrástica vem do termo paráfrase. Qual que é a ideia? O que o autor quis? Olha, o autor aborda isso, discute isso, tá? E a leitura polissêmica. A leitura polissêmica é definida pela atribuição de múltiplos sentidos ao texto. Aí temos aqui Orlandi, né? Estava até olhando a pronúncia, que se ouve de várias formas. Então, a atribuição de múltiplos sentidos ao texto. A própria palavra já fala, poli e semia, né? Vários sentidos aí. Olha só, esse negrito aqui foi meu. A polissemia garante necessária flexibilidade, né? Para expressar a multiplicidade de significados necessários à comunicação humana, conferindo outras formas e sentidos para exprimir todos inumeráveis aspectos da realidade. Então, nós temos aí uma flexibilidade de sentidos que é necessário na comunicação humana, ok? Eu mesmo brinco que eu tenho horror a conversar pelo WhatsApp. A multiplicidade de sentidos que dá ali rapidinho naquelas conversas, uma imagem não verbal que você coloca, pode trazer um problema grave ali de comunicação, né? Então, a imagem ou não é um ambiente extremamente polissêmico. Concordam comigo ou não, pessoal? Eu concordo. Eu sempre falo assim que quer causar briga é mandar alguma coisa no grupo de família lá, alguma mensagem que
pode distorcer, você recebe com o sentimento que você está naquele momento, no calor do momento, aí acaba gerando briga, né? Eu mesma já saí quantas vezes do grupo da família. Em época de eleição, então só Jesus, né, gente? É. Mas tudo bem, tá? Então, é um ambiente extremamente polissêmico. Às vezes, até algumas... Não é briga, vamos procurar uma palavra mais... Alguns embates ideológicos são construídos a partir de uma palavra que coloca naquele momento, a oralidade está expressa ali praticamente, né? E, às vezes, um embate ideológico, ó, porque uma palavra foi mal colocada, né? Uma palavra não foi bem construída. Aí nós chegamos nos embates aí. Mais alguém, pessoal? Ivanilda, vamos lá? Aí eu já fico doidinha com o tempo. Eu converso, né? E adoro. Então, eu fiz aqui, né, uma distinção. A parafrástica é o reconhecimento, a reprodução do sentido dado pelo autor. Então, o que o autor quis dizer? A leitura parafrástica. A relação que se estabelece entre texto e leitor dá-se no nível. Então, é o segundo, né, para alguns autores, nível da leitura. Nós temos a decodificação, que é você ler mesmo. Depois temos a leitura parafrástica, que é um nível. Então, eu estou compreendendo, o leitor quer falar isso, isso, isso. O tema principal da leitura, o tema principal do texto, da imagem, é esse. Agora, vamos para a polissêmica, é a atribuição de múltiplos sentidos aí ao texto, tá? Leva o sujeito, o leitor, nós, né, a um processo realmente interlocutivo. Olha que interessante. Possibilitando que os espaços vazios da tessitura textual ali possam ser preenchidos por seu repertório pessoal. Tá? Nossa, ele colocou essa palavra aqui, gente, mas esse autor, olha só que texto, como ele colocou de uma forma pesada isso aqui, né? Será que foi ironia? Vamos lá ver. Então, são todos esses diálogos que a gente tem com o texto, que é a leitura polissêmica. Deixa eu ver se eu cheguei onde que eu queria. Aqui, sim. E a Holandi critica as práticas usuais de leitura no contexto escolar. De acordo com a pesquisa feita por ela sobre a leitura em sala de aula, não se tem procurado modificar as condições de produção de leitura do aluno. Ou ele já tem as condições, né, como as tem o leitor ideal, aquele leitor padrão, ou ele é obrigado a decorar, imitar e repetir. Ela disse isso. Tá? Peraí que nós já vamos discutir. Também, né, tanto os materiais didáticos quanto a maioria da prática docente mostram que a discussão em sala de aula não acontece com o texto propriamente dito. Percebe-se, observando as sequências didáticas dos livros, né, que o estudo de texto não passa de mera localização temporal, épocas literárias, fragmentos de texto na escola literária, por exemplo. Concordam ou não, pessoal? Lembrando que ela fez um estudo, né, é uma pesquisa, e que é maioria, não são todos. Ela coloca que tanto os materiais didáticos quanto algumas práticas docentes está mais ligada ao sentido parafrástico, ao que está expresso, e não a uma discussão maior da polissemia. Concordam ou não concordam? Vocês acham que está certo ou não está? O que vocês acham? Marilu? Ora, gente, vocês estão aí? Oi. Alex? Você que falou meu nome? Não, é porque você falou verdade, aí eu e Marilu. Tá. Não, mas é sério, se a gente pega, por exemplo, agora na pandemia, eu fiz a análise de alguns livros de alfabetização mais antigos, tipo Caminho Suave, que é de outra época e tal, e com alguns livros dentro do Fundamental 1, de alfabetização também. Aí eu vi como que os livros mais antigos são até mais. Por mais que a gente acha hoje, os mais antigos eram assim, de pura cópia. A criança não tinha que pensar muito. Ela já podia seguir, que estava no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, as perguntas
era na ordem certinha que aparece no texto. Então, essa questão do ensino repetitivo, né? É o ensino em massa industrializado, não necessariamente de percepção, de análise mesmo. E olha aí, nós discutimos na primeira aula, Alex, já te dou a palavra. Um cuidado que a gente tem que ter, né? Precisamos muito ter. Não deixar o nosso aluno simplista, acredita em tudo, bobinho, foi a palavra que eu usei na aula passada, né? Mas aquele crítico, igual esse tanto de fake news que tá certo isso, deixa eu ver o que a outra mídia fala, deixa eu ver o que a outra mídia fala. Vamos ver o vídeo, está editado? Não, esse vídeo está editado, vamos para o vídeo original. Então, buscar essas respostas para não sermos leitores simplistas, bobinhos. Alex? Oi, desculpe. Estava fechando a janela que tinha interferência de um amigo cachorro aqui latindo. Ai, adoro. Desculpe. Não, o que eu queria comentar, Vanilza, e os demais colegas também, a respeito, eu vejo o ensino de... Nós estamos trabalhando o texto aqui, né, nessa questão, a análise de um texto, a questão de como se trabalha o texto em sala de aula. Né? Eu vejo um problema de logística muito grande nos livros didáticos. O que eu quero dizer com isso? Se você abre um estudo do texto e cada um vai ter uma percepção da leitura, como a gente já conversou aqui algumas vezes, você precisa levar isso em conta do aluno. Você não tem como negar a opinião dele. Então, por exemplo, você tem uma atividade, você tem uma avaliação em que você pede para o aluno desenvolver o pensamento dele acerca de um texto. Em tese, respeitando os limites da interpretação, o que ele escrever lá você tem que considerar. Faz parte do contexto. Agora, você imagina isso para uma sala com 30 alunos e para uma escola com 10 turmas. Nós estamos falando de 300 alunos. Então, você cria uma situação muito complexa para lidar. O que eu percebo nos livros didáticos e na metodologia que o pessoal adota para desenvolver essas questões? Eles partem para aquelas questões que você consegue avaliar e pontuar de uma forma mais rápida, mais clara, e aí você tira, de fato, do aluno a possibilidade dele se posicionar. Mas mais por uma questão prática do que por uma questão ideológica. Né? Então, eu vejo no material didático nosso nessa perspectiva. Eles criam situações para que você possa, digamos assim, avaliar e não ter um posicionamento crítico do aluno. Mas isso nos leva a pensar o seguinte, esse é o modelo da educação que a gente tem hoje, o sistema de análise, de avaliação do aluno. Você tem que dar nota, ele tem que fechar o bimestre, e se não fecha, você tem que dar recuperação durante o bimestre, no final, se não der, faz recuperação. Cria-se toda uma situação que impede você de trabalhar com o aluno de uma forma mais subjetiva, de uma forma mais intensa, em que ele pode pegar o texto, desenvolver, e você comentar e criticar, enfim, essa troca. Então, eu percebo muito isso. Né? Eu, inclusive, penso, uma opinião minha, que literatura em sala de aula não deveria ser pontuada. Nós não deveríamos avaliar a literatura em termos de nota. Né? A gente tem que criar uma outra sistemática, porque senão a gente vai ser fadado a analisar assim, o trecho que indica a característica do quientismo Deus é mais. É isso que eu queria trazer para a nossa discussão. Ok. É boa. Toda discussão aí, eu gosto do bafafá. Tá? Pessoal, eu trouxe aqui algumas, deixa eu ver se eu já cheguei. Vamos lá. Aqui a discussão dela. Vamos. Trouxe algumas imagens, só para a gente brincar mesmo com a análise do discurso. Tá? Já viram essa? Lucimara. Já viram essa aí? Bom para burro. Trabalhei com um sexto aninho uma vez.
mas o que deu de produção, de bom para burro, tá? Também adoro, Marilu, adoro trabalhar essas. Então, o que que temos aqui? Nós temos que fazer a leitura parafrástica. A leitura parafrástica, gente, ela é importante também, né? Não é que desconsiderar, vamos ficar só na polissêmica, não. O que que o texto tem? Então, nós temos aqui toda a análise, né, parafrástica. Ah, tá, o autor colocou um dicionário, ele optou pelo Aurélio, aí a Sheila já veio aqui resgatando, né? Ele é chamado pai dos burros, o dicionário Aurélio, né? Por que pai dos burros? Quem não sabe nada tem que recorrer. Eu recorro ao dicionário o tempo inteiro, né? Então, presume-se que quem não sabe tem essa ideologia que só quem é burro, né, vai consultar o dicionário, porque não sabe alguma coisa. O que mais? O engraçado, desculpa. Pois não. Desculpa. O mais engraçado que até nós mesmos, né, que letrados, de vez em quando precisamos recorrer por alguma. Ninguém é detentor de todo saber. Claro que não. Eu não tenho necessidade de saber tudo ao tempo todo. Então, eu preciso de recorrer, retirar alguma dúvida, né? Dar aquele famoso branco. Então, é interessante isso aí. E para uma pessoa não letrada, ele não sabe nem encontrar os verbetes. Então, ele precisa primeiro se letrar para saber encontrar as palavras dentro do dicionário, porque tem toda uma dinâmica, né? Com certeza, Sheila. Regina, eu ainda não tinha visto, mas é horrível, tá? Então, temos aí o dicionário, aí já resgataram ali pai dos burros. Sheila, né, Sheila? Não é? Eu recorro ao dicionário. Esses dias eu queria escrever uma palavra, eu fiquei rindo, porque, meu Deus do céu, deu um branco. Quem ia me salvar? O dicionário, né? E temos a parte também parafrástica, bom para burro. Então, temos uma carga, então, está escrito aí, bom para burro, né? Temos uma carga parafrástica aí. Mas nós temos uma questão polissêmica. Qual que é, pessoal? Qual a ambiguidade que deixa aí? Vamos lá? Olha, gente, ali quase 9 horas. É que essa expressão bom para burro, né? Isso. No passado era bom demais, né? Bom demais, né? Então, no passado até, toda a polissemia, tudo você tem bom para burro. O para é da oralidade, né? Então, bom seria o bom para burro. Então, já denota que você não está tão esperto assim, já escreveu ali algo errado. Bom para burro, quer dizer, bom demais, na minha época. Talvez os novinhos aí, o que é isso? Mas bom para burro? Ou uma boa, a palavra burro, Reinon, como que pronuncia? Um termo utilizado para quem não é tão inteligente. Bom, então temos aí 2 sentidos. Bom para burro, quer dizer, o dicionário é bom demais. Então eu estou pejorativo, eu estou enaltecendo o dicionário, ou bom para burro. Eu estou diminuindo quem vai procurar, né? O dicionário é bom só para pessoas burras, que não sabem a língua portuguesa, que tem que recorrer ao dicionário. Mais pejorativo. Alex? Numa terceira hipótese, ele é bom para qualquer um, né? Tanto para quem é burro e para quem é bom, né? Então, não faz Onde diferença. Onde é que você fez essa leitura aí, Alex? Não entendi, repete, por favor. Onde é que você fez essa leitura aí? Eu entendi, mas me veio agora a mente que ele é bom para burro, para quem não sabe, para quem sabe é bom demais, né? Então, eu acho que ele abarca as 2 possibilidades, mas cá entre nós, se esse contexto aqui foi de uma propaganda, achei muito ruim. Bom, Bárbara colocou aqui, obrigada, Bárbara, que a lista de presença aí já está disponível, tá? Exagerando na confirmação da bondade, boa.
Ok, gente? Então, só para nós começarmos, você é Raino? Posso pegar você, Raino? Aí conversou comigo por último? Qual a leitura que você faria? Tem polissêmica. É Raino? Ou Rei? Raino. Qual a leitura que você faria? A condição de produção aí, a sua formação ideológica, formação discursiva. Qual a leitura que você faria? Que o Bom, eu dicionário acho, é só para burro ou o dicionário? Só para a gente. eu acho que assim, ainda mais na atualidade, nós estamos numa situação que nós não podemos nem falar às vezes. Aliás, os termos se tornaram tão agressivos que um termo que até então é utilizado na atualidade passou a ser agressivo, né? Esse porém também, né? E assim, eu prefiro utilizar a classificação como algo exagerado de bom, né? Como nós mineiros gostamos de falar, é bom demais, né? Bom demais, bom Porque para é bom burro, né? demais, porque assim, eu até reflito muito com meus alunos sobre isso. Em uma discussão, às vezes, eu falo assim, mas fulano você é burro demais, né? Ou então eu falo assim, eu não vou participar não, porque eu sou burro. Porque a gente, às vezes, tem que inverter essa classificação e utilizar os termos que são realmente utilizados na linguagem como algo direcionado, para que ele não se sinta menosprezado ou até mesmo agredido por talvez uma deficiência, uma compreensão que ele não identificou. E quando nós colocamos esse termo aí, bom para burro, né, como se fosse somente para as pessoas que são burras não serem mais burras, acaba sendo assim, um termo agressivo. Né? E quando nós falamos realmente que ele é um termo bom demais, né? Bom demais da conta, aí que realmente vai ser utilizado para a linguagem, para acrescentar o conhecimento do aluno e o nosso também. Aí teria outra questão, mas eu não vou, não. Por que burro? Né? Por que a pessoa, quando é desprovida de conhecimento, ela é chamada de burra? Qual a condição que gerou esse termo para o desprovido? Né? É tão bom que vale a pena ter o hábito de usar, bom demais. Então, temos todas essas questões. Ó, uma imagem deu aí uma aula de quase 50 minutos, com o sexto ano, tá, pessoal? Trouxe mais uma para vocês, para a gente ir colocando na prática. O novo imposto será usado exclusivamente na saúde, né? Tintim por tintim. Então, presume-se que são dois. Gente, congelou para todo mundo? Sim. Congelou, sim. Aqui também. Vou pedir para ela entrar de novo, pessoal. Vamos brincar de estátua. Sim, bastante. Aqui em Patinga está chovendo muito. Desde cedo. Pessoal, boa noite. Enquanto a professora entra novamente, deixa eu só lembrá-los que amanhã nós temos plantão às 19 horas, tá? Faltando uns 10 minutos para iniciar, a gente encaminha o link lá no nosso grupo. É um plantão para tirar dúvidas sobre os fóruns ou quaisquer, né, outras dúvidas que vocês tenham sobre os conteúdos e as atividades, tá bom?
Ai, gente, a tecnologia maravilhosa, mas caiu aqui. Ficou muito tempo fora, que eu estava aqui conversando, empolgadíssima. Não, foi 1 minutinho só. Agora tá. já estão faltando 2 minutos para as 9, a gente Sim. tem mais uns 5 minutinhos pela frente, né? Vamos só fechar então, pessoal? Desculpa aí, eu fiquei aqui. A lista de presença não abriu. Alguém está falando aqui. Eu vi a Gilda. Só fechando a discussão, pessoal, desculpa aí, eu não sei se foi a internet, aconteceu alguma coisa aqui, eu saí do ar, estava aqui, conversava aqui sozinha. Vamos lá? O novo imposto, o que poderíamos... primeira coisa, Folha de São Paulo, né, uma tirinha da Folha de São Paulo de 2012. Então, apesar de ter uma bandeira do Brasil aqui, que é muito representativa no momento atual, era 2012. Ainda não estávamos vivendo todas essas questões. Está vendo? A condição de produção. Essa bandeira do Brasil aí, hoje, ela teria uma conotação. Em 2012, conseguiu, Viviane? Em 2012, ela tinha outra. Né? Qual seria a conotação? 2012? Nacionalismo, né? Isso, só mostrando que aqui no Brasil, o que estava acontecendo. Qual é a crítica que é feita? O que dizer o Tintim, saúde, tá cheio de coisa aqui, essa tirinha adoro também. O Tintim é o barulho da moeda, né? Oi, Bianca? O Tintim é o barulho da moeda que se fazia. O tintim por tintim. E é uma expressão também. Uma expressão. CPMF, boa expressão. Tintim por Para tintim. mim é aquela expressão que é em detalhes. Isso, né? eu vou explicar. Detalhe por detalhe. Áurea, né? Eu vou Detalhes, explicar por detalhe. Então, eu vou te explicar tintim por tintim. Isso, Então, eu ele falo usou isso. essa expressão, tintim por tintim. O novo imposto será usado exclusivamente na saúde. Alguém lembrou aí? Deixa eu abrir aqui os comentários. Era CPMF. Cadê? Marilu, exatamente. Então, em 2012, né, criou-se o imposto, a CPMF, que seria convertido para a saúde. Né? Foi o que foi falado na época, é a condição de produção. Aí, houve cimeia, boa, o barulho das taças. Então, nós vamos converter todo o dinheiro do imposto, tintim por tintim, centavo por centavo, para a saúde. Eles estão brindando em alto mar, numa lancha, onde foi parar o CPMF. Exatamente, é uma crítica ao novo imposto que não cumpriu realmente o que ele se propunha cumprir. Várias leituras aí, mas a Gilda já puxou minha orelha e eu converso até, né, Gilda? Alguma questão, gente? Alguma colocação? Ok? Só um minutinho. Tá tudo bem, pessoal? Alguma sugestão? Nós temos ainda 2 aulas. Foi empregado, boa, Jaqueline, foi empregado na saúde dos criadores do imposto. Crítica ao roubo, né, dos impostos. CPMF acabou em 2007, eu acho. Essa foi a única que eu não pesquisei, Marilu. Depois eu vou pesquisar e a gente vê. Acho que foi 2000, veio para mim? Quanto que acabou a CPMF? Mais alguma colocação, pessoal? Está ficando claro o que seria essa análise do discurso, essa polissemia, buscar outros sentidos? Porque essa tirinha mesmo, se fôssemos fazer 2007? 2007, tá? Acabou esse imposto. Se fôssemos fazer uma análise dessa tirinha simplista, né? Mas tem uma crítica toda, né, por trás aí, né? O dinheiro da CPMF, foi imposto criado, né? Não foi bem isso que aconteceu, a saúde continuou com problemas desses 5 anos, é mais tempo, gente, que eu peguei em 2012, desde a criação dele até o final. Olha para mim a criação, por favor.
até o final não investiu-se nada na saúde, e aí insinuou-se na tirinha que o tintim foram, né, que o dinheiro foi para o bolso, foi para a corrupção. Pronto, bolso dos políticos. E a prova disso veio, né, escancarado em 2020, quando a saúde estava despreparada para a pandemia, né? E muitas pessoas morreram por falta de leito, por falta de assistência à saúde, né? E continua. Isso não acabou, não. Meu assistente. A CPMF foi criada pela Lei 9.311, 24 de outubro de 1996. Olha, gente, quase 10 anos. E nós tivemos esse colapso aí absurdo, né? Que houve quer dizer, CPMF Saúde, não foi bem isso. Foi tintim saúde em alto mar. A crítica e alguma coisa aconteceu com esse dinheiro, para a saúde não foi. Pessoal, encerrando aqui, né? 9h03 no meu relógio, eu não sei como é que está no de vocês, 9h05. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão? Sugestões para a próxima aula? Estamos bem do jeito que estamos indo? Sugestões? Gente, continuo à disposição de vocês, participem do fórum, brinquei aí no começo, obrigada, pessoal. Brinquei no começo que eu sou ciumenta, eu quero que vocês participem. Passou super rápido, que bom. Ótimo. Mariana, levantou a mão? Entendendo tintim por tintim. Boa, Raino. Mariana? Foi sem querer, será? Eu estou puxando a orelha aqui, Regina, porque pouca participação no fórum. Vamos aproveitar agora que semana que vem a gente já começa. Não é isso? Então vamos participar dos fóruns, esse tempinho de... Obrigada, Ivone. Obrigada, professora. Bianca. Oi, Bianca. Eu acho que a sugestão que eu dou em relação aos fóruns Sim. é que podia não liberar a nota, mas ao menos fazer algum comentário para saber se a gente está no caminho certo. Né? Pois não. Porque de repente você escreve lá uma coisa que você está achando que está a coisa mais linda do mundo e você está pagando o maior mico da face da terra. Tudo bem, Bianca. Então... Eu estava esperando aquecer mais um pouquinho, se não me engano, acho que 10 participações no outro 7. Entendi. Então estou esperando. Vaneuza. Oi, Regina. Não, Mariana. Era justamente isso que eu ia falar. Né? O comentário era sobre isso mesmo. A gente está muito em dúvida, né? Se a gente está indo bem ou não. Muito bom. Tá? Então, já vou entrar lá, vou interagir bastante com vocês. É que eu fiquei assim, gente, eu já vou falar, eu cortei a discussão toda, vou deixar eles engrenarem mais um pouquinho. Regina? Regina ia perguntar alguma coisa? Fala, Regina? Mariana? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Ai, que bom. Aquela hora o meu microfone estava bloqueado, eu não consegui falar. Eu vou perguntar, mas caso você já tenha falado, desconsidera, porque eu fiquei sem internet aqui, a luz acabou por causa da chuva, enfim. Considerando a nossa aula, né, essa disciplina, análise do discurso, e principalmente o fórum que a gente participou, da importância da análise do discurso, tanto na educação como na escola, eu acredito que para a gente é um desafio muito grande abordar essa disciplina com os alunos, principalmente considerando o conteúdo prévio, considerando o conteúdo de mundo, conteúdo político, falta de informação, falta de leitura, e às vezes não depende do professor, ou melhor, não é só o professor, que não é o professor que vai dar essa bagagem que o aluno precisa. Então a gente tenta e acaba não conseguindo nem, como que eu falo, não consegue nem caminhar, porque o aluno não acompanha, infelizmente. Então, é uma disciplina que eu adoro, amo, mas que eu vejo, assim, uma das disciplinas mais complicadas, mais desafiadoras, digamos assim, na sala de aula. Eu dou aula do sexto, eu gosto muito dos extremos, 6º e 7º e o terceirão.
Adoro essas turmas, são as minhas turmas atualmente. E fora a faculdade, nós estamos falando da educação básica aqui. Eu começo com eles desde o 6º ano, na análise do discurso. O que quis dizer? Aí eu mesmo pesquiso, ou então pego o celular aí, que hoje eles estão, vê aí para mim. Aí um vai, pesquisa para cá, pesquisa para lá, tem dado certo. E olha que a minha turma do 6º ano esse ano tinha quase 40 alunos. Então, acaba que o jeito que você vai colocando, vai dando, Mariana, vai dando. Por exemplo, quis ser moderníssima, isso chega só engraçado. Levei uma música do Rapa. Eles não sabiam quem era o Rapa, eu achei que eu estava arrasando, né? Que eles tinham total conhecimento. Nada, acho que um sabia quem era o Rapa, eu já tinha ouvido falar. Aí mandei pesquisar, aí, né, achando que eu estava... Marilu, Deus, não fala isso comigo, não. Né, eu achei que eu estava arrasando, que eu vi, meu filho tem 20 anos, ouvi, falei, levar no 3º ano, 17, 18, vai dar. Deu muito certo, não. Tá? Então, fui pesquisar com eles quem era, por quê. Aí, no outro dia, já chegaram, professora, baixei mais uma música. Então, devagar, gota em gota, Mariana, nós vamos chegar lá. Eles só ouviam, cada funk pesado, que eu quase desmaio esse dia. Eu falei, gente, vocês querem me matar, né? Então, devagar, nós vamos fazendo a diferença. Eu tinha até mais... Próxima aula eu abro, tinha mais coisa aqui, mas eu fiz muitos, justamente para dar bastante discussão. Ok, pessoal? Boa noite para vocês, fiquem com Deus. Tá? Jonga, também já ouvi esse para descobrir quem era. Mais alguma questão? Não? Boa noite, muito obrigada. Gilda e Bárbara, obrigada pelo apoio aí. Pessoal, boa semana para vocês. Estamos iniciando hoje. Hoje não, domingo, mas vamos que vamos. Espero vocês no fórum, combinado, já vou ficar lá, conversou, eu vou e converso junto. Estamos combinados? Obrigada, professora. Obrigada pela aula, obrigada a todos. Até terça. Boa noite, Vanessa, boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ruth.